Salve, salve meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora aí para mais uma aula de Química. A continuação da nossa aula passada, onde nós terminamos fazendo esse exercício, certo? E ficou aí para vocês se divertirem um pouco, descobrir o nome da pessoa aqui, né? A gente já corrigiu, amigo secreto. Então bora para algumas propriedades aí que eu achei relevantes a respeito de alguns grupos da tabela periódica, ok? Então, com relação aos elementos do grupo 1, vou pegar minha canetinha aqui, branca, white. Com relação aos elementos do G1, que são os chamados metais alcalinos, o nome deles, o nome desses elementos desse grupo são os metais alcalinos. Né? São metais moles, podem ser até cortados com faca, inclusive. Metais que reagem vigorosamente com a água, liberando gás hidrogênio e normalmente seguido de uma explosão. Esses metais alcalinos também apresentam baixo ponto de fusão, né, quando comparados a outros metais. Todos eles, então, são metais do G1, né? Não sei se eu coloquei isso aqui embaixo, mas todos eles têm um elétron na camada de valência. O subnível mais energético deles é S, contendo um elétron dentro desse subnível. Tá lá, então são todos elementos do G1. Esses elementos, quando se combinam com algum elemento do grupo 16, por exemplo, né, que aqui eu estou representando pela letra X, mas né, como você já vem estudando a tabela, você já sabe, né, que pode ser o oxigênio, pode ser o enxofre, por exemplo, os dois elementos aí mais comuns do grupo 16. Então onde é que eu estava? Quando esses elementos do G1 se combinam com um elemento do grupo 16, eles formam novas substâncias, e essas substâncias vão ter essa fórmula geral. Né? Vai ser sempre na proporção de 2 átomos do metal para um átomo do elemento do grupo 16, beleza? Então um exemplo, né, desse caso aqui é justamente quando a gente deixa um pedaço, né, por exemplo, se eu pegar um bloco de qualquer um desses elementos do grupo 16, até mesmo o césio, o frâncio não vamos contar porque, né, o frâncio é radioativo, né, cara, e tal. O césio também, mas o césio pelo menos existe ali e a galera consegue usar ele. Mas enfim, se você tem um bloco desse metal, de lítio, sódio, potássio, o oxigênio que está na atmosfera, que se encontra na forma de O2, né, consegue reagir com os metais, com os átomos desse metal que estão aqui, né? Pode ser o lítio, o sódio. Né? Quando esse oxigênio reage com esses metais, formam os chamados óxidos. Né? Então, se aqui no lugar do X for o elemento oxigênio, você vai ter o óxido de lítio, o óxido de enxofre, o óxido de potássio, óxido de rubídio e por aí em diante. Certo? Os óxidos são produtos de oxidação. Então, quando algo sofre oxidação, por exemplo, um metal, né, principalmente os metais, eles, ao sofrer oxidação, formam óxidos. Tá? E os elementos do grupo 1 formam esses óxidos espontaneamente ao entrar em contato com os elementos do grupo 16. Já quando entram em contato com elementos do grupo 17, por exemplo, né, flúor, cloro, bromo, né, tem o iodo também, vou colocar o iodo aqui. Né? E lembrando que esses elementos do G17 se apresentam sempre na forma de agregados de moléculas, né, contendo 2 átomos, então F2 é uma molécula de gás flúor, é uma molécula de flúor com 2 átomos de flúor. Então Cl2 é uma molécula de cloro contendo 2 átomos de cloro. Muito bem. Então, quando esses metais entram em contato com os elementos do grupo 17, eles formam compostos na proporção de 1 para 1, né, de um átomo de metal para um átomo do elemento do G17. Né? Então, por exemplo, né, se aqui no lugar do X for o flúor, eu tenho LiF, NaF, KF, né, sempre do mesmo jeito, né, sempre seguindo uma certa regularidade. Né? Regularidade. Ou também, se eu quisesse chamar de outro nome, eu poderia chamar assim, ó, sempre seguindo uma periodicidade.
né? Periodicidade, que é quando uma certa propriedade se repete, né? Ou tem um comportamento muito parecido, né? Muito bem. Caso seja o cloro, por exemplo, né? Daí forma aqui, ó, se aqui for o cloro, fica NaCl, né? O cloreto de sódio, sal de cozinha. Ao reagirem com os elementos do grupo 17, ocorre uma liberação de energia na forma de calor muito intensa, né, que é o que eu gostaria de ver com vocês depois num vídeo na aula ao vivo, da reação do sódio com o gás cloro, do sódio metálico com o gás cloro. Há uma liberação enorme de calor e energia na forma de luz. Agora, os elementos do grupo 2, né, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, que também são metais alcalinos. Só que esses metais alcalinos, na verdade a gente chama eles metais alcalino-terrosos. Tá? Metais alcalino-terrosos. Tem 2 elétrons na camada de valência, né? Tem o subnível mais energético S com 2 elétrons lá dentro, né? Então são todos elementos do G2. Né? Quando eles reagem com algum elemento do grupo 16, né, o oxigênio, o enxofre, por exemplo, aí formam compostos, né, formam novas substâncias na proporção de 1 para 1, né, um átomo de metal para um átomo de elemento do G16. Então naquela cena daquela série Perdidos no Espaço, né, onde o Piazinho lá e o pai dele saem para buscar magnésio lá que está queimando numa montanha de magnésio, é possível ver o metal magnésio se combinando com o oxigênio do ar e formando o óxido de magnésio. E além disso, ocorrendo uma liberação muito intensa de luz branca, né? Uma luz muito, muito intensa, que é característica do magnésio fazer isso quando reage com o oxigênio do ar, né? Mais uma chama, né? Num processo de queima, né? Queima do magnésio. Mas todos esses metais reagem com os elementos do grupo 16, né? Por exemplo, com o oxigênio. O cálcio reage vigorosamente com o oxigênio do ar, formando óxido de cálcio, né? Reage menos vigorosamente com o oxigênio do ar, né? Do que os elementos do grupo 1. Já quando eles reagem quando os elementos do G2, os metais alcalino-terrosos, reagem com o elemento do grupo 17, como flúor, cloro e tal, aí formam compostos na proporção de um metal para 2 átomos do halogênio, né, do grupo 17. Então, quando o magnésio entra em contato com o cloro, forma MgCl2, né, Cl com o 2 embaixo, ok? Então, isso é uma característica, né? Cada grupo tem a sua característica. Né? Os elementos do grupo 17, que são aqueles que têm 7 elétrons na camada de valência, tem como subnível mais energético o subnível P, contendo 5 elétrons. Ao reagirem, por exemplo, com o hidrogênio, formam ácidos. Né? E a proporção formada é sempre de um hidrogênio para um halogênio. Um hidrogênio para um halogênio. Né? Então, HF, HCl. Né? Na realidade, essas substâncias na natureza, esses elementos melhor dizendo, né, na natureza existem na forma de substâncias, né, formadas por moléculas, tá? Assim como o hidrogênio, né? O hidrogênio na natureza existe na forma de H2, né? Não fica sozinho. Né? Mas isso por meio de balanceamento e tal a gente consegue arrumar, né? Que inclusive é o nosso próximo conteúdo, eu acho, balanceamento de reações. Não tenho certeza. Beleza? Então isso é uma característica. Né? É uma característica. Elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Mano, é isso que tem que saber. Ó. É para isso que serve a tabela periódica. É para organizar elementos químicos de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes. É para isso que a gente tem essa tabela. Né? Da mesma forma que a gente organiza outras coisas de acordo com as suas propriedades semelhantes. Né? Frutas cítricas a gente pode organizar em um grupo. A gente pode organizar as frutas que não são muito aguadas em outro grupo. É uma característica em comum entre elas. Aves, né? O bicho ali que tem que tem asa e bico, classifico esse tipo de bicho em um certo grupo, né? De acordo com as suas características em comum.
elementos cinzas e pesados, animais cinzas e pesados que moram na África, né? Tantas características em comum. Esse aqui, inclusive, parece que é o mesmo bicho, ó. Imagine um... Caralho, viado, imagine isso aqui, ó. Imagine um bicho que de um lado é rinoceronte e do outro lado é hipopótamo aqui, ó. Que ele continua, tá ligado? Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho cor cinza. Putz, não tenho cinza. Mas imagine, né? Se o bicho continuasse aqui. Tinha, inclusive, um desenho nas antigas, galera, que se chamava Cat Dog. Meu Deus, esse desenho era muito bom, velho. Cat Dog. Era um bicho que de um lado ele era cat e do outro lado ele era dog, tá ligado? Não tem outra. Era muito engraçado. Enfim, tudo isso serve, pessoal, pra gente criar um padrão. É um padrão. Entendeu? Padrão. Padre bem grandão. Que isso? Deu uma bugada aqui. Eita, é isso mesmo. Então, elementos do mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. A gente organiza eles de acordo com esse padrão lá na tabela periódica. Muito bem. E vamos para os exercícios, né, que eu trouxe aqui para a gente fazer nessa aula, certo? Esse daqui eu não lembro se a gente já fez acho que esse daqui a gente já fez na primeira aula, né? Agora eu não tenho certeza. Caramba, eu não tenho certeza se eu já resolvi esse exercício com vocês ou não. Bom, eu vou resolver. Eu vou resolver porque, né, já tô aqui, né, velho? Já vim até aqui, tal, já montei a aula, aí eu vou fazer. Não temo dar meu copo que já era. Então, olha lá. O aluno estava analisando a tabela periódica. Olhou a tabela periódica. Aí, encontrou vários conjuntos de 3 elementos químicos que apresentavam propriedades semelhantes. Conjuntos de 3 elementos que apresentavam certas propriedades semelhantes. Assinale a alternativa na qual os conjuntos de 3 elementos ou substâncias elementares, que são aquelas que são formadas por esses elementos, estão corretamente associados às propriedades indicadas no quadro abaixo. Então vamos lá. Elementos que têm números atômicos consecutivos, ou seja, né, um número é o próximo do anterior. Então, aqui, claro, você pode pausar o vídeo agora que eu estou falando, né, mas eu vou resolvendo aqui. Ó. Por quê? Eu sei, e você também sabe, que a tabela periódica, os elementos da tabela, estão organizados em ordem crescente. Aqui vocês vão me desculpar a minha letra, tá? Ordem crescente de número atômico. Ou seja, um elemento que está do lado direito do outro, aqui, ó, tem um número atômico, uma unidade maior do que o elemento anterior a ele. Né? Então, por exemplo, o potássio, o número atômico do potássio não, vou pegar o sódio. O número atômico do sódio é 11, o do magnésio que está do lado dele é 12. Aí o alumínio que está do lado do magnésio é 13. Entendeu? E por aí vai. Se a gente observar aqui, ó, a platina, o ouro e o mercúrio são elementos que estão um do lado do outro. Então eles apresentam números atômicos consecutivos. Beleza? Cloro, bromo e iodo não, né? Eles estão um em cima do outro. Né? Daí não é número atômico consecutivo. Assim como o lítio, sódio e potássio. E também como neônio, argônio e criptônio. Muito bem. Reatividades semelhantes. Reatividades semelhantes quer dizer que eles reagem de maneira muito parecida com certos elementos ou com certas substâncias. Isso é característica de elementos de mesmo grupo. Então, por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio são elementos que estão no mesmo grupo. Então, eles vão reagir com as substâncias meio que de maneiras meio parecidas, de formas meio semelhantes ali. Né? Então a gente diz que eles têm reatividades semelhantes. Por quê? Porque eles estão no mesmo grupo. Show de bola. E mesmo estado físico. E claro, né, daí não pode ser a letra A, né, porque na letra A está falando hidrogênio, hélio e lítio. Né? Esses elementos não fazem parte de um mesmo grupo, então não tem reatividades semelhantes. Mesmo estado físico à temperatura ambiente, neônio, argônio e criptônio, obviamente, né, não é à toa que eles estão no grupo dos gases nobres.
Gases. Nossa, qual será que é o estado físico que eles se apresentam nas condições normais de temperatura e pressão? Nossa, acho que eles são gases. Tá certo. Letra E é a resposta correta. Certo? Aqui eu tenho duas imagens, né, dos dois únicos elementos da tabela que formam substâncias no estado líquido, né, nas condições normais de temperatura e pressão, condições ambientes de temperatura e pressão, né, que seria o mercúrio, né, que esse a gente sabe, né, a gente conhece, sabe que ele é líquido, e o bromo. Também o bromo é um líquido marrom, avermelhado, assim e tal, bonito, mas bastante tóxico, bastante perigoso para a gente. Esses são os dois únicos elementos líquidos da tabela periódica. Beleza? Então é isso, ó. Essa daqui é uma questão da apostila. É uma questão legal, ó. Fala do selênio como um dos elementos químicos que tem se mostrado eficiente no combate ao câncer de próstata. Interessante. Com base na tabela periódica, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são... Bom, aí você já tá ligeira, meu consagrado, minha consagrada. Você tá ligado, você tá ligada que, para que os elementos apresentem propriedades químicas semelhantes, eles têm que estar todos agrupados na mesma família. O selênio faz parte do grupo 16, da mesma família, olha o naipe, da mesma família, do mesmo grupo. Tá, pode falar a mesma família se você quiser, mas eu prefiro falar mesmo grupo. Todos esses elementos estão no grupo 16, né? Que é o grupo dos os 7 porquinhos, entendeu? Os 7 porquinhos. Pá, sagaz. Entendeu? Então, sim, né, eu tenho que buscar a alternativa que apresenta os elementos que estão no mesmo grupo do selênio, ok? Então, a alternativa aqui é a letra B, né? Então, mais uma vez, é os distraídos, distraídas, né? Por que eu assinalei a letra B? Porque eu estou querendo saber a resposta que tem a alternativa, né? Eu estou querendo saber a resposta ou a alternativa que tem os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio. Os elementos que têm propriedades químicas semelhantes estão todos em um mesmo grupo, ok? Show de bola. Meu Deus, cara. Ah, tinha até colocado a tabelinha aqui, velho. Meu Deus do céu, fico de cara. O maluco é preparado. Bom, essa daqui eu acho que eu fiz com vocês, né? Se eu não fiz, eu faço depois na aula ao vivo, mas era pra gente saber onde é que está o elemento e tal, né? Fazendo a distribuição eletrônica. E essa daqui é uma questão também que está na apostila, né? Dá pra ver que eu tirei da apostila de vocês, onde a gente quer saber algumas coisas aí desses elementos que estão numerados de 1 a e X. Não sei, não sou professor de história, né, velho? Os professores de história manjam dos números romanos, né? Bom, então vamos lá. A respeito desses elementos. Então é legal isso para praticar, para você praticar a visão que você tem da tabela periódica, né? Você sabe, por exemplo, qual que é a letra ou qual que é o elemento que está aqui, cara, no cantinho esquerdo, no canto inferior esquerdo da tabela, né? Então é legal desenvolver isso, assim, você tipo, claro, dificilmente você vai decorar. Se quiser decorar, pode decorar, se desafie, tá ligado? Né, eu pago uma pizza no final do ano se você decorar a tabela periódica. Agora, para você, né, uma pizza, uma só. Uma pizza média ou grande, não, uma pizza média, né, para uma pessoa. Uma pizza média, ok, tá decretado aqui. Se quiser decorar, decora. Se não, é importante você saber onde é que estão alguns elementos principais, né? Saber onde é que está o hidrogênio, esse é fácil também, né? Saber onde é que está o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, né? Saber onde é que está o sódio, né? Esses elementos aí que são legais aí para a gente, ferro e tal. Então o elemento 6, cadê o elemento 6? Está aqui. É um elemento de transição externa? Errado, ele é um elemento representativo. Todos os elementos que estão em azul, né, que eu estou destacando aqui para você agora, são elementos chamados representativos. Muito bem.
1, 2 e 4 são líquidos à temperatura ambiente. Bom, os únicos que são líquidos à temperatura ambiente na tabela periódica são o mercúrio, que está mais... Eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Não que o mercúrio seja vermelho, né? O mercúrio é prateado, mas eu digo assim, o mercúrio está nessa região aqui vermelha, ele é um metal de transição. E o bromo, né? São os dois únicos elementos da tabela que são líquidos. O bromo está aqui, ó. Fui com a clara na BR. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Fui com a clara na BR e atolei. Né? É o meu macete que eu desenvolvi aí para decorar. Cada um desenvolve o seu macete. Tá bom? Então, 1, 2 e 4 são líquidos à temperatura ambiente? Errado. Né? Eu não preciso nem sei. Né? O lítio aqui, ó, aqui o 1 é o lítio, ele é sólido. 2 é o magnésio, ele é sólido. 4 é o frâncio. Sei lá, eu nunca nem vi o frâncio, tá ligado? Mas eu sei que ele não é nem o mercúrio nem o bromo, então ele não pode ser líquido à temperatura ambiente. 3 e VII, 7. 3 e 7 são denominados elementos representativos. Falso. 3 está na região dos elementos de transição. Está errado isso. VI8. 8 é um halogênio. 8 é um halogênio? Sim. Né? Ele faz parte do grupo dos halogênios, do grupo 17. Inclusive 8 é o cloro. Um dos halogênios mais importantes na história da humanidade e tal, e no nosso dia a dia. E IX pertence ao grupo 15. IX está aqui, ó. Não, né? Não. Ó, contando de trás para frente. A última coluna é o grupo 18. Então a antepenúltima é o grupo 17. E a antes do grupo 17 é o grupo 16. Então tá errado. Né? IX pertence ao grupo 16, o grupo dos calcogênios. 3s2, 3p2 é a configuração eletrônica da camada de valência do elemento 5. Opa, aí sim, essa eu gostei, hein? Para finalizar bem essa aula, olha que legal, galera, essa questão mistura também esse rolê da camada de valência de cada grupo. Quando eu faço a distribuição eletrônica dos elementos do grupo 14, eu percebo que na camada de valência eu vou ter sempre a seguinte configuração: NS2, NP2, para qualquer elemento que esteja aqui no grupo 14. O que muda? Muda esse número aqui, ó, esse número N, que é o número da camada de valência. Por exemplo, se eu pegar o carbono, que tem número atômico 6, eu faço a sua distribuição. 1s2, 2s2, 2p2. Observe que a camada de valência dele está obedecendo essa condição. Né? E ele está no segundo período, porque o número da camada de valência é o número 2. Não à toa o carbono está aqui, ó, na segunda linha. Se eu pegar o elemento que está embaixo dele, que é o silício, de número atômico 14, e fizer a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Ó, também, mesma camada de valência, mesma configuração. Só muda o número da camada, número 3. Então quer dizer que esse elemento, o silício, que aqui o exercício representou como V, né, 5, está no terceiro período, terceira linha, ó, primeiro, segundo, terceira linha, do grupo 14. Né? Grupo 14, S2P2. Então a letra E está verdadeira. Isso aí. Olha que questão completinha, hein, cara? Gostei, hein? Olha, esse tipo de questão é massa, velho. Deu pra transitar aqui em diversos fundamentos, em diversos conhecimentos a respeito da tabela periódica e conhecimentos básicos, né? Beleza, galera? No mais, a gente se vê daqui a pouco, né? Para vocês praticarem os exercícios e tudo mais. E é isso. Fiquem na paz e é nóis!